Olá pessoal, meu nome é Lívia Pele Palumbo e eu tô aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre as questões da importante matéria de ética no exame de ordem. Hoje nós vamos dar continuidade às sanções disciplinares. Então, continuando o que nós estávamos vendo no bloco anterior, nós vamos tratar das sanções disciplinares e agora exclusivamente em relação à exclusão e à multa. Nós já conversamos sobre a censura e sobre a suspensão. Lembrando que as condutas tipificadas são aquelas constantes no rol do artigo 34, porém este rol não é exaustivo, de modo que qualquer outra conduta que aqui não esteja prevista no rol do artigo 34 do Estatuto, mas que esteja em desacordo com qualquer dispositivo dos regramentos em relação à ética profissional do advogado, também cabe as penalidades, as sanções disciplinares. O artigo 35 do Estatuto, ele traz as sanções disciplinares, que nós vimos que são censura, suspensão, exclusão e multa. Agora nós vamos conversar então sobre a exclusão. A exclusão, ela está prevista no artigo 38 do Estatuto e ela é aplicável nos casos de, inciso 1, aplicação por 3 vezes de suspensão. Então, pessoal, aquelas condutas penalizadas com a sanção de suspensão, quando reiteradas, quando praticadas por mais de 3 vezes, acarretam a outra penalidade que é um pouco mais grave, qual seja, da exclusão. E ainda, o inciso 2 traz que a exclusão é aplicável nos casos de infrações definidas nos incisos 26 a 28 do artigo 34. Lembrando uma dica que eu trouxe para vocês no bloco anterior, a hora que vocês estiverem estudando, abram o rol do artigo 34 e ao lado escrevam qual é a sanção cabível para aquela conduta. Nós fizemos isso em relação às condutas penalizadas com sanção. Peço para vocês fazerem também com a de suspensão e com a de exclusão. Então, as infrações dos incisos 26 a 28 do artigo 34 são puníveis com exclusão. Quais são elas? Do inciso 26 do artigo 34, o advogado que fizer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB será penalizado com a sua exclusão. Ainda, aquele advogado que tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia, conforme inciso 27, também será penalizado com exclusão. Lembrem, pessoal, nós vimos que a idoneidade moral ela é requisito para a inscrição do advogado nos quadros da ordem, bem como requisito de permanência nesse quadro. Se aqui o advogado perder a idoneidade moral, ele será penalizado com exclusão dos quadros. E o inciso 28 traz que o advogado que praticar crime infamante também será penalizado com a pena de exclusão. Mas o que essa pena de exclusão traz para a gente? Ela acarreta o cancelamento da inscrição, a perda da condição de advogado e, consequentemente, a vedação ao exercício da advocacia. E ela também goza de publicidade e deve ser veiculada na imprensa oficial. Ou seja, aquele advogado que sofrer a penalidade de exclusão, ele terá essa informação divulgada de forma pública pela imprensa oficial. Isso para proteger a sociedade, os advogados de uma forma geral, a justiça. Então, pessoal, aqui é uma consequência muito grave. Como que o advogado poderá retornar aos quadros da ordem? O advogado somente poderá voltar aos quadros da ordem a exercer a profissão quando ele se reabilitar em processo específico que tem essa finalidade destinada. Nós vamos ver mais para frente essa questãozinha peculiar. O artigo 38, no parágrafo único, ele traz que, para a aplicação da sanção disciplinar de exclusão, é necessária a manifestação favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente. Então, aqui é necessário que o Conselho Seccional
vote e se manifeste, e para isso tenha 2/3 assim decidindo. Então, pessoal, qual é a competência, se a ordem perguntar para vocês, de quem é a competência para julgar os casos de exclusão do advogado, quem tem essa competência são os conselhos seccionais, ou seja, os tribunais de ética que constam como primeira instância do julgamento do processo disciplinar não têm a competência para essa aplicação. Quem tem essa competência é tão somente o conselho seccional. Pegadinha, TED, Tribunal de Ética e Disciplina, tem competência para julgar casos de exclusão? Não. O TED não tem competência para julgar casos de exclusão do advogado. Quem tem essa competência são os conselhos seccionais e com manifestação de 2/3 de seus membros. Agora, nós vamos tratar de uma outra sanção disciplinar que vem prevista também no artigo 35, no seu inciso 4, que é a multa. Pessoal, lembrando que nós vimos que a censura é a mais branda das sanções. Poxa, mas e a multa? A multa, ela tem caráter acessório, ela não pode ser aplicada de forma independente. Então, ela será acumulada à censura ou à suspensão. Aqui, atenção, a multa será acumulada à censura ou à suspensão e não acumulada à exclusão. O artigo 39, ele vai trazer para a gente acerca da multa. A multa variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo de seu décuplo é aplicável cumulativamente com a censura ou suspensão, em havendo circunstâncias agravantes. Então, essa multa, ela é referente, como será cobrada, valorada essa multa, no valor de uma anuidade até 10 vezes esse valor. Prestem atenção, grifem essa numeração, essa questão numérica, de uma anuidade até 10 vezes esse valor. Se cair numa questão de exame de ordem, qualquer número diferente a esse, está incorreta a questão. E ainda, tão somente acumulada em relação às outras sanções de suspensão e de censura. Em relação à sanção de exclusão, não cabe esse acúmulo, ok? E quando que ela poderá ser cumulada as sanções de suspensão e de censura? Quando presentes os elementos agravantes da conduta, conforme parte final do artigo 39. Ainda, essa multa deverá ser paga para quem? Essa multa deverá ser paga ao conselho seccional que teve competência para julgar a conduta do advogado. Agora nós vamos passar para circunstâncias agravantes e atenuantes que podem ser levadas em consideração quando da análise das condutas tipificadas no artigo 34, que sofrerão as sanções tipificadas no artigo 35. As circunstâncias agravantes e atenuantes, elas estão previstas no artigo 40, que diz assim: na aplicação das sanções disciplinares, são consideradas para fins de atenuação as seguintes circunstâncias, entre outras. Ou seja, são circunstâncias que podem interferir na mensuração e na própria natureza da pena. A. Falta cometida na defesa de prerrogativa profissional. Inciso 2. A ausência de punição disciplinar anterior. E inciso 3, o exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB. E inciso 4, a prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública. Então, nós vamos ver que há uma forma exemplificativa das circunstâncias atenuantes, que devem ser reconhecidas quando presentes, inclusive de ofício. O Conselho Federal, no recurso número 0714 de 2006, assim dispõe. Assim decidiu que as atenuantes, se presentes, devem ser obrigatoriamente observadas quando da aplicação da sanção, pois afeitas a postulados constitucionais e aos direitos fundamentais, sendo verdadeiro direito subjetivo do representado. Então, se o advogado cometer
de acordo com alguma das situações desses 4 incisos do artigo 40, ele terá a sua pena atenuada. O inciso 1 diz acerca da falta cometida na defesa de prerrogativa profissional. Por quê? O advogado, muitas vezes, ele é impedido na defesa de suas prerrogativas profissionais a cometer excessos e praticar infrações disciplinares. Então, ele terá a seu favor circunstância atenuante se demonstrar que agiu na defesa das prerrogativas concedidas legalmente aos advogados. Aqui constam as prerrogativas previstas legalmente. O advogado não pode atuar de forma em excesso e, quando for se defender, alegar prerrogativa que não consta legalmente. Nós temos as prerrogativas previstas pelos nossos dispositivos sobre ética e, se encaixar em alguma daquelas situações, haverá então a circunstância atenuante. O inciso 2, que traz na ausência de punição disciplinar anterior, ele vai tratar que a primariedade é circunstância atenuante de caráter objetivo e conhecimento obrigatório, de modo que o Conselho Federal, em outro recurso de número 091 de 2006, assim decidiu: a ausência de condenação disciplinar anterior do advogado é circunstância atenuante que deve obrigatoriamente ser levada em consideração pelo julgador para minorar a punição disciplinar aplicada, sempre que superior ao mínimo legal, nos termos do inciso 2 do artigo 40 da Lei 8.906 de 94, que é o nosso Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. A terceira situação prevista como circunstância atenuante é o exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB. E também o inciso 4, em relação à prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública. Por quê? Esses 2 incisos eles vão proteger aquele advogado que agiu de forma a buscar uma melhor situação para a sociedade, para a classe. Então, aqui ele também sofrerá essa atenuação na sua pena, essa minoração. Mas cuidado, essa aplicação das atenuantes deve ser cuidadosa, pois se forem aplicadas de forma equivocada, haverá ofensa da isonomia processual, o que não pode ocorrer. E aqui é a premiação ao advogado que agiu em excesso, mas com o objetivo de melhoria na sua atividade, em busca de melhor forma ao seu cliente, a causa e a sociedade. Então, aqui é uma situação delicada. Além dessas circunstâncias, tem outras que devem ser levadas em consideração, como os antecedentes profissionais, as circunstâncias e consequências da infração e o grau de culpa dessa infração. Aqui, essas situações que não estão previstas aqui no Código, elas serão levadas em conta para atenuação, como também para agravante da pena. Aqui, o parágrafo único do artigo 40, ele traz, então, que os antecedentes profissionais do inscrito, as atenuantes, o grau de culpa por ele relevada, as circunstâncias e as consequências da infração são consideradas para o fim de decidir, a linha A, sobre a conveniência da aplicação cumulativa da multa e de outra sanção disciplinar. E a linha B, sobre o tempo de suspensão e o valor da multa aplicáveis. Ainda, se a conduta for praticada com culpa leve, em que há mínimas consequências para a justiça e para o cliente, a pena deverá ser inferior àquela praticada com dolo. Então aqui, pessoal, vamos relembrar a questãozinha de culpa e dolo e fazer uma analogia e fazer uma associação nessa questão. Então, se for uma conduta praticada com culpa, ela deverá ter uma pena menor que aquela que foi praticada com dolo, com a intenção de prejudicar, de agir diante daquela conduta tipificada no nosso artigo 34. Divulguem o vídeo acerca das sanções disciplinares e espero vocês daqui a pouco para discutir mais um pouquinho sobre essa questão. Até logo!